E se a qualidade da vida de alguém não fosse definida pelas respostas que se tem, mas pelas perguntas que se faz? É sobre isso que a gente vai conversar hoje. Vamos explorar como as perguntas que fazemos para nós mesmos, sabe, às vezes sem nem perceber, podem de fato moldar o nosso destino. Olha só que interessante. O empresário Jim Rohn, ele resumiu uma ideia super poderosa nessa frase. O que ele quer dizer é que o ponto de partida para uma grande mudança, sabe, não está lá fora, nas circunstâncias. Está aqui dentro, na qualidade do nosso diálogo interno, naquela conversa que a gente tem com a gente mesmo o tempo todo. Pode até parecer simples demais, né? Ah, só perguntas? Mas é exatamente nessa simplicidade que mora um poder gigante. Sabe por quê? Porque o verdadeiro perigo não está naquelas perguntas super complexas. Está naquelas que a gente faz no piloto automático, todo santo dia. E são elas, muitas vezes, a verdadeira raiz dos nossos maiores problemas, construindo uma espécie de prisão invisível ao nosso redor. E aqui está o ponto central de tudo, a virada de chave. A nossa mente funciona de um jeito muito parecido com um mecanismo de busca. Pensa nisso. Ela foi feita para encontrar respostas. Só que ela só busca respostas para as perguntas que a gente dá para ela. Se a gente não perguntar nada, ela fica ali, parada. Se a gente pergunta a coisa errada, ela vai direitinho buscar a resposta errada. Para a gente entender isso de um jeito bem prático, vamos imaginar que a nossa mente é tipo o Google. Quando alguém digita alguma coisa lá na busca, o sistema não fica julgando. Ele não fala, nossa, que pergunta ruim. Não, ele simplesmente entrega os resultados. Pois é, a nossa mente faz a mesmíssima coisa com os nossos pensamentos. E olha, isso aqui mostra a diferença de um jeito perfeito. Pensa só, se a primeira pergunta que vem na cabeça ao acordar é: nossa, por que minha vida é tão difícil? A mente, que é super eficiente, vai passar o dia todo procurando prova disso. Mas e se a pergunta for: o que eu posso fazer para melhorar as coisas? Ah, aí a ordem muda completamente. A mente começa a procurar o quê? Oportunidades, soluções, caminhos. A realidade lá fora pode ser a mesma, mas a percepção e, claro, as ações, elas se transformam. E olha, isso não é só papo de pensamento positivo, não. Isso tem base na psicologia. É o que chamam de viés de confirmação. O nosso cérebro, para economizar energia, ele não fica procurando a verdade absoluta o tempo todo. Ele pega atalhos para confirmar aquilo que a gente já acredita. E as perguntas que a gente faz, bom, elas são um comando de busca que alimenta esse viés, seja para o bem ou para o mal. E isso tudo nos leva a uma distinção que é fundamental. Dependendo do tipo de pergunta que a gente acaba se colocando em um de dois papéis. Ou o papel de vítima, que só reage às circunstâncias, ou o papel de criador, que ativamente constrói a própria história. Vamos ver na prática como isso funciona. De um lado, tem a mentalidade de vítima, que pergunta: por que isso foi acontecer logo comigo? Ou de quem é a culpa? Repara só como essas perguntas tiram toda a nossa força de agir, né? Elas colocam a gente no banco do passageiro da vida. Agora, do outro lado, a mentalidade de criador pergunta: o que eu posso aprender com isso? E qual é a minha responsabilidade nisso? A diferença é total. Uma paralisa, a outra te joga para frente. E atenção aqui, porque esse ponto é crucial. A ideia não é sair se culpando por tudo. É óbvio que coisas ruins, tragédias, injustiças acontecem. A questão não é ter a culpa pelo que aconteceu, mas sim assumir a responsabilidade pela resposta. É nesse espacinho, sabe, entre o evento e a nossa reação, que a gente resgata todo o nosso poder. Ok, tudo isso é muito bonito na teoria, né? Mas como a gente leva isso para a prática, para o dia a dia? Bom, vamos ver agora uma rotina bem simples, mas super poderosa, com 6 perguntas que podem, aos pouquinhos, reprogramar o nosso foco e a nossa percepção da realidade. De manhã, antes de o mundo lá fora invadir, são 3 perguntas. A primeira: o que é mais importante para mim hoje? Isso já te dá um foco, uma direção. A segunda: quem eu escolho ser hoje? Isso te conecta com a sua identidade, com a energia que você quer levar para o seu dia. E a terceira: o que eu posso dar ao mundo hoje? Essa pergunta tira a gente do nosso próprio umbigo e ativa um senso de propósito, de contribuição. E aí, à noite, para fechar o dia, mais 3. Eu fiz o meu melhor hoje? É uma autoavaliação sincera, só para você. O que eu aprendi hoje? Porque vamos combinar, todo dia tem uma lição, basta a gente querer ver. E talvez a mais poderosa de todas: pelo que eu sou grata hoje. A gratidão muda a química do cérebro de verdade. Ela faz a gente focar no que tem e não no que falta. E agora, vem a parte mais impressionante: o tempo que isso leva. São 6 perguntas. 3 de manhã,
3 à noite. A gente está falando de, sei lá, menos de 2 minutos por dia. Pensa nisso. 2 minutos para, quem sabe, recalibrar toda a perspectiva de uma vida. Essa rotina diária funciona como uma manutenção, sabe? Um alinhamento constante. Mas e quando a gente precisa de mais do que um pequeno ajuste? E quando a sensação é de estar num beco sem saída? É aí que entra um outro nível de pergunta, um nível bem mais difícil. São aquelas perguntas que a maioria das pessoas passa a vida inteira evitando, porque a resposta muitas vezes exige uma mudança de verdade. A primeira delas é: o que eu estou tolerando que não deveria? Seja num relacionamento, no trabalho ou até nos próprios hábitos. Essa pergunta força a gente a olhar para aquela zona de conforto que, no fundo, é bem desconfortável, né? Aquele conforto que é pura ilusão. E a segunda, que vai ainda mais fundo. Qual verdade eu estou fingindo que não vejo? Nenhuma grande virada na vida acontece sem antes a gente encarar de frente aquilo que a gente prefere ignorar. A dor de uma pergunta honesta pode doer por um instante, mas o arrependimento de nunca ter feito essa pergunta, esse pode durar a vida toda. No fim das contas, tudo se resume a este princípio. A qualidade da vida de uma pessoa é diretamente proporcional à qualidade das perguntas que ela se faz. Pensa bem. Quem controla as perguntas controla o foco, e quem controla o foco, basicamente, desenha um mapa do próprio futuro. Então, para a gente fechar, fica uma última pergunta. Uma para ser feita no silêncio, com total honestidade. Se uma pessoa continuasse a viver exatamente como vive hoje, pelos próximos 10 anos, ela teria orgulho de quem ela se tornou? A resposta para essa pergunta pode ser o começo de tudo.